É, Passar ainda tá na gambiarra. boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença aí de quem puder assistir agora, puder assistir depois, vai ficar gravado. Queria agradecer a presença do Júlio e queria pedir para você, Júlio, para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história e aí depois a gente vai chegar um pouco o que você faz hoje, mas eu queria primeiro te ouvir assim, quem que é você, como é que é, de onde você veio, como é que você, você mora no Morro do Papagaio, há quanto tempo você mora ou você já é daí? Então, se você puder contar um pouco da tua história, seria massa da gente ouvir. Então, Pedro, o prazer é todo meu, né? De estar podendo falar aqui com vocês aqui. E a minha história é a seguinte: eu sou nascido e criado aqui no Morro do Papagaio, moro aqui até hoje, né? E hoje eu sou presidente da Associação de Moradores aqui, né? E atuo em várias frentes aqui, na área da saúde, da educação, da cultura, do lazer, do esporte, enfim. A gente busca os projetos, né, para promover a cidadania dentro da comunidade. Mas eu também já tive, né, um envolvimento com drogas e tal, e hoje eu estou aí trabalhando no consultório de rua como arte educador, consultório de rua Centro-Sul, SUS BH, né? Que é um equipamento que trabalha com a população em situação de rua. E para o pessoal que não conhece, Júlio, se você puder contar um pouco onde é que fica o Morro do Papagaio, para localizar o pessoal que não é de Belo Horizonte ou que não conhece onde é que é o Morro do Papagaio, e falar um pouco desse território, da tua comunidade, quantas pessoas são, como é que funciona um pouco. A gente queria te ouvir tanto no sentido de arte educador, né, do consultório de rua, mas queria um pouco também do teu trabalho aí no Morro do Papagaio. Então, se você puder falar para a gente um pouco da região onde você nasceu e onde você atua, né, fica à vontade aí para falar para a gente. Então, o Morro do Papagaio, ele é aqui em Belo Horizonte, né? Zona Sul de Belo Horizonte, para quem conhece Savassi, né? Rodeado pela Savassi, Morro do Papagaio, na verdade, é a área nobre. Ele é rodeado pelo Sion, São Pedro, Santo Antônio, Santa Lúcia, Savassi, Belvedere, onde tem o BH Shopping, que é muito conhecido, o Chevrolet House, né? Que é o Marista House, hoje esqueci o nome lá, rapaz, onde é que tem os shows e tal. E aqui tem aproximadamente acima de 17 mil moradores, né? Eram 5 vilas, mas duas foram desapropriadas, então hoje são 3 vilas e um complexo, né? E um conjunto habitacional, que é a gente chama de predinhos, mas ele é conhecido conjunto habitacional Santa Lúcia. Tem a barragem Santa Lúcia, tem a Vila Estrela e a Vila Santa Rita de Cássia. Então, o Morro ele é uma favela, a segunda maior favela de Belo Horizonte, perdendo apenas para a Serra, e tem quase 90 anos, né? Eu sou da época que aqui era barro puro, muito mato, tinha pulga, percevejo, arrodo, muita lacraia, rato nem se fala. Mas a favela cresceu, né? Hoje a favela é um bairro. As ruas são, a maioria, asfaltadas, os becos alguns são difícil acesso, mas outros não. E tem esgoto na maior parte da favela, tem água, tem luz, e tem um povo bacana. Aqui eu não troco porta para pagar por lugar nenhum nesse mundo. Boto fé, boto fé. Quantas mil pessoas moram aí no morro, Júlio? Mais ou menos. Mais de 17 mil pessoas. Aqui é uma cidade, tem população maior do que muita cidadezinha do interior. Cara, o que é ser uma comunidade para você? Assim? Por que você define o Morro do Papagaio como uma comunidade?
o que seria para você comunidade, pegando os exemplos aí do Morro mesmo, né? Que eu queria te entender o que você considera como uma comunidade? Então, a comunidade, né, um aglomerado de pessoas que vive todo mundo muito junto, muito unido, divide as coisas, tem também os arranca-rabo, é um condomínio, né, quase que fechado. E a gente busca nos projetos mostrar a favela de fato como ela é, não como a mídia mostra, um local de extrema periculosidade, onde só acontece coisas ruins, né? Isso é o que a mídia faz. A gente, através desse projeto, mostra o lado bom da favela, né? Que na favela como um todo ela tem suas atividades e tem os seus compromissos. A galera aqui trabalhadora, inclusive está todo mundo doido para voltar para o serviço, porque além de ser o ganha-pão do pessoal, também o pessoal daqui gosta de trabalhar, aqui não tem vagabundo não. A gente como é que eu posso dizer, né? As comunidades, né, no Brasil já foi provado que é quem que carrega o país nas costas na questão de trabalho mesmo, de braçal ali, de mão de obra, e que gira o PIB, né? Sim, o dinheiro que a gente recebe, a gente gasta dentro do Brasil. Os grandes empresários gastam o dinheiro fora, levam tudo para fora. Então, esse dinheiro que gira aí, que faz o Brasil crescer, é o dinheiro do trabalhador mesmo. Então, a gente procura mostrar que a favela também tem que ter o seu lugar, tem que ser respeitada, né? Porque não aqui não é como é que eu posso dizer, um lugar onde as pessoas veem a gente como mau caráter, enfim. E, cara, e como é que tá? Você está falando o pessoal tá doido para trabalhar? Como é que tá essa questão de quarentena e de trabalho aí para vocês? As pessoas estão respeitando, não respeitam? E quem precisa de trabalhar tá indo trabalhar? Como é que está funcionando isso aí? Então, aqui, na medida do possível, a gente tem feito um trabalho aqui de conscientização e também de ajuda às pessoas dentro da comunidade. Aqui tem duas associações que se uniram, né? A Associação do Morro e a Associação da Barragem, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Dan, que é o presidente da Associação da Barragem, e também se uniu com as outras regiões, as lideranças. Então, tem mais ou menos um grupo de 11 lideranças que está atuando dentro da comunidade, cuidando da favela no sentido de prevenção ao coronavírus. A gente criou também um rap que fala a nossa língua e que joga uma letra com relação ao coronavírus. A gente tem feito passa com carro de som, a gente tem feito vaquinha virtual para conseguir. Sim. Pode falar, pode falar. A gente tem feito arrecadação de alimentos não perecíveis, a gente está conseguindo máscaras de pano, mas também a gente está confeccionando aqui, tem um grupo aqui de costureiras que chama Espalhe Máscaras, que também está atuando dentro da comunidade. Os trabalhadores, a gente, na medida do possível, sai pela manhã, na madrugada, nas esquinas e nas entradas e saídas da favela, distribuindo máscara e álcool em gel, porque a gente entende que dentro da favela é água e sabão, mas fora da favela vai pegar o ônibus lotado e vai atender alguém aí e tal. A gente se preocupa e passa para essas pessoas, na medida do possível, um vidro de álcool em gel para que ela também possa se cuidar da família e, consequentemente, assim, está cuidando da favela, porque o vírus ele está ao derredor, né? Aqui, graças a Deus, em Belo Horizonte, as medidas que foram tomadas, elas foram bem sucedidas, porque ainda não chegou com um impacto forte dentro das comunidades, né? Eu quero aproveitar aqui e dizer que ao pessoal que qualquer medida que fosse tomada com relação a esse vírus, quem sofreria, igual está sofrendo, as drásticas, né, as coisas as mais drásticas, é a comunidade mesmo, a população em situação de rua, qualquer medida que fosse tomada, seja ela uma ou outra. E vale ressaltar também que esse vírus ele ia parar o Brasil de um jeito ou de outro, quer seja
pelo número de mortes, ou quer seja por essa medida de isolamento social, né? Então, aqui, quem pode, fica em casa. Quem não pode, vai trabalhar, se cuide. É o que a gente está tentando fazer na medida do possível. Você tem esse rap aí para cantar pra gente, cara? Ó, mano, eu tenho aqui na mente aqui, não sei se eu vou conseguir cantar. É porque é muita coisa. Mas dá uma pra É, gente ver o que é que vocês falam, só para entender. Quem é que compôs esse rap? E aí ele passa no carro de som tocando? Como é que é o negócio? passei no carro de som. Um amigo meu que é MC falou que queria fazer uma vinheta e falou assim, "Pô, que ele faz uma letra aí." Aí eu fiz a letra aqui de um dia para o outro e ele pôs o refrão. E aí ele produziu, o MC Jonathan, MG. Um salve aí, MC Jonathan. Não tem como E tocar aí, aí, não tem como tocar aí pra gente o negócio? cara, eu não tenho ele, eu tenho ele no celular que eu estou usando, né? Eu Mas vou. falar um pouco da letra pra gente, seria o maior prazer te ouvir, cara. Então, eu vou falar aqui como se fosse uma poesia, né? Mas é uma poesia. Sim, é uma poesia. A gente não está aqui para criar pânico, não. Queremos apenas alertar para o mal que está no mundão. É invisível, parece inofensivo, mas na realidade é o nosso próprio inimigo. Estava lá do outro lado, chegou aqui de mansinho, coronavírus. É tipo fininho. A favela é complicado mudar suas ações, mas na medida do possível siga as orientações. Procure ficar em casa. Eu sei que vai dar um jeitinho. Cuide bem das nossas crianças e também dos nossos velhinhos. Evite aglomeração. Lave bem as mãos na medida do possível. Ah, isso já esqueci. Mas é isso. E o refrão é: vamos se unir, vamos somar, pode crer, fé em Deus. Esse mal logo vai passar. É tipo isso, porque a linguagem que chega para a gente é muito técnica, né? Não que a gente seja burro e não compreenda, mas a gente é bom falar na nossa língua. Até os cartazes que a gente fez, produziu, foi cartaz baseado no que a gente tem aqui dentro. Como é que é o tipo de cartaz que vocês produziram? A gente tem o máximo de interesse nisso aí, cara. Então, o cartaz que a gente produziu, quem vê de longe, acha que é um anúncio de um baile funk, porque tem a favela bem colorida e tal, só que aí quando a pessoa chega e aproxima, tá lá o que está escrito, né? Como Coronavírus mata. de festa. Parece um cartaz de festa, de chamado para shows, mas aí quando tá lá a primeira frase em cima, o título é Coronavírus mata. Aí tá as recomendações, na medida do possível, não tá, né? Na medida do possível. Por quê? Na medida do possível. Como é que você vai evitar aglomeração morando no aglomerado, né? Então a gente aqui é na medida do possível. Como é que não vai deixar o vô ou a avó ver o neto se os dois moram no mesmo barraco? E às vezes muitas das favelas, né, aqui em BH e no Motopagá ainda tem algumas casas muito precárias, mas tem favelas aí que o que divide um quarto do outro é um móvel ou então um lençol. Bota fé. E você estava até falando hoje, eu vi que você estava falando de falta de água aí. Como é que é? A Maria de Fátima está falando da infraestrutura. Como é que é a infraestrutura aí no Morro do Papagaio? Então, a gente tem aqui esgoto, na maior parte da favela, a gente tem água, a gente tem luz. Como eu disse, o Morro do Papagaio é um lugar, uma favela privilegiada por causa desse serviço. Por mais escasso que eles sejam, trocar uma lâmpada aqui demora um ano. E olha lá. E CEMIG, eles cortam a luz na alta também. Eles não querem saber de nada, não. E a água da Copasa tem faltado justamente nesse momento, né? É complicado. Mas tem outras favelas aqui em Belo Horizonte que não tem saneamento básico, que a água falta, que chega regrado. Tem uma favela ali na região do Olhos d'Água, perto do BH Shop, Portelinha. O pessoal ficou 5 dias sem água lá, rapaz. Você precisa de ver. Que tristeza. Imagina outros lugares que não tem água, né? Ficar 5 dias já é difícil. Imagina esses lugares que não tem água. Então é muito complicado. Inclusive, o que acontece? Quando eu falo que o Morro do Papagaio é uma favela privilegiada, porque a gente tem conseguido bastante doações, né, e recursos para estar mobilizando aqui, por exemplo, as doações que a gente recebe em dinheiro, a gente transfere para os comércios locais, para que
o dinheiro possa girar dentro da comunidade. Mas a gente também recebe algumas vezes doações duplicadas, então a gente direciona para outras comunidades, porque a gente acredita que o bolo tem que ser bem repartido. Boto fé, boto fé. Quem é que mora aí na favela do Morro do Papagaio, Júlio? É gente mais nova, é gente mais velha, é mais criança? Como é que é? Como é que é aí o pessoal? Cara, aqui tem de tudo. Tem muita gente, tem muitos velhinhos. Eles ficam bravos comigo, que eu chamo a atenção, porque tá sem máscara. Tem umas que esconde de mim quando me vê e tá sem máscara. É muito legal isso, mas ao mesmo tempo é sério, né? E eles sabem que a gente não está brincando. Só que não é fácil seguir a risca. Muita criança também, criança é o que mais tem também, né? E adulto, eu não sei dizer se tem mais criança, se tem mais idoso ou se tem mais adulto. Eu acredito que tenha mais criança, Né? muita criança. E vocês, essa história do carro de som é interessante. Vocês passam pela comunidade tocando esse rap. Tocando esse rap, e inclusive o carro de som é pago, e a gente conseguiu também um recurso para estar andando com o carro de som, né, dentro do morro, e aí a gente tinha parado com ele, mas a gente vai voltar porque, por causa de algumas informações aí desencontradas aí, inclusive de autoridades, o povo deu uma relaxada, né? Então a gente Sim. vai voltar com o carro de som. Aqui em BH, a quarentena começou bem antes, né? O pessoal fala assim, tinha que ter começado antes do carnaval. Até o carnaval não tinha acontecido nada, o vírus ainda estava longe e controlado. Imagina se começa a quarentena antes do carnaval, o pessoal já está doido para sair. Se começa antes do carnaval, o pessoal já tinha saído. É importante quem está me vendo aí, não só de Belo Horizonte, mas de todo lugar do Brasil. Gente, isso não é só uma gripezinha. Quem pode, fique em casa. Evite aglomerações. Use a máscara. Esse daqui está frio para chuchu e ventando. Então, se alguém tiver infectado, mesmo sem sintomas, se ela te conversar, esse vírus vai espalhar no vento. Então, é importante usar a máscara. A única saída que a comunidade tem é se prevenir nesse sentido. É máscara, água e sabão, porque como é que você vai fazer o isolamento social? O isolamento social é para quem tem mansão. O isolamento social, de fato, é para quem tem condomínio fechado, para quem tem fazenda, essas coisas. Nada contra quem tem, mas é para isso o isolamento social. Para nós aqui, nós temos que se virar. Nós estamos consertando avião no alto, para você ter ideia. Enquanto voa, vocês estão consertando. Ué. Porque se ele cair, nós estamos perdidos. Boto fé, boto fé. E por que é Júlio Fessor? Você é professor aí dos projetos que você tem? Então, cara, meu apelido antes era todo feio. Não sei por quê, mas era todo feio. Quando você era mas quando eu era, né, da vida louca, era todo feio. Por quê? Eu ficava todo feio, né? Ficava transformado, um monstrão. Então, aí um amigo meu, né, que cortava cabelo, numa roda lá de pessoal cortando cabelo, ele me chamou, eu não tinha um tostão furado, e ele falou, então, vem cá que eu vou cortar o seu cabelo, porque você tá todo feio. Aí pegou esse apelido. E aí, quando eu saí, né, eu tive preso também, e quando eu saí da cadeia, eu comecei a cantar hip hop. E no hip hop e no rap, quanto mais estranho e esquisito for o seu apelido, mais ibope dá, né? Então, todo feio parecia que era um cara sinistro, um cara perigoso. É tipo o Fih Vicente, né? Fih Vicente, nos Estados Unidos, quer dizer o quê? 50 centavos, né? Sim. E o que vale 50 centavos de dólar? Então, quer dizer, Fih Vicente é um cara que não vale nada. Então, meu apelido era bem feio. Mas Júlio Fessor é um apelido carinhoso que eu recebi muito tempo atrás, logo quando eu comecei as minhas oficinas, né? Eu comecei dando oficina de serigrafia no Fica Vivo, que é um projeto aqui que tem aqui muito bacana, que está para acabar, infelizmente. Foi quando que você começou? Cara, tem uns 8, 7 anos. Logo quando eu saí da cadeia da última vez, né? Eu paguei 9 anos de cadeia, mas é a prestação.
né? Tipo Casas Bahia, pagando a prestação. Tive algumas fugas, fiz algumas besteiras dentro da cadeia. Mas aí os meninos, professor, acabou pegando. Tem gente que acha que é meu sobrenome, mas o professor é de dar curso mesmo e dar vida aí, é isso. No que você, como é que ocorre dos cursos aí, do projeto que você faz aí? Conta um pouco para o pessoal o que você faz atualmente, como é que é isso, e como é que é dar aula, como é que é ensinar para a molecada, conta um pouco dessa tua experiência aí, se você puder. Então, os cursos eles acontecem através de parcerias, né? A gente busca parcerias dentro e fora da favela, porque a gente oferece os cursos gratuito, entre aspas. Sempre tem uma troca, mas não é dinheiro. Por exemplo, o curso de serigrafia, a gente dá um curso de serigrafia, mas os alunos eles têm que desenvolver alguma atividade que vai beneficiar a comunidade, né? Uma oficina na rua, para vai beneficiar a comunidade. A de fotografia, mesma coisa. Então, é isso. A gente tem vários projetos aqui, por exemplo, tem um projeto que chama Rua do Livro, que a gente viu que a comunidade precisa ler e tem lido pouco. Então, a gente consegue livros literários de vários autores, então, vários títulos, e promove essa feira livre na rua. Vários livros, mais de 1.000 livros. E aí, além dos livros que a gente oferece oficinas de grafite, de caricatura, vem cantores, inclusive eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal do Pod Giz, pessoal, oh, mano, é bacana demais, só o professor que resolveu cantar aí para alegrar a galera e eles levam a educação através da música. E a gente faz vários trabalhos, tem também o Favela Bela, que é um projeto do Fabiano Valentim, que é o Pelé, um dos artistas plásticos mais conhecidos aqui de Belo Horizonte, ele mora no Morro, que é de revitalizar as casas e as escadas, a gente pinta as fachadas e pinta as escadas, né? Chama Favela Bela. Fora isso, tem outros projetos, tem jiu-jitsu, tem judô, tem futebol de rua, futebol de mulher, e todos os projetos que acontecem dentro do Morro do Papagaio. Eu não conheço um que é financiado por verba pública. Todo mundo faz o corre aqui, é na tora recorde mesmo. Bom, e você participa de qual? Você mesmo participa de qual atualmente? Está em todos? Cara, então, estou em todo canto, né? Eu não consigo parar. Às vezes posso dormir até mais tarde, mas não consigo, eu fico pensando. Mas atualmente, né, antes dessa pandemia, eu gerencio um centro comunitário que chama Centro Comunitário Tio Flávio, em homenagem a um grande parceiro que a gente tem, um voluntário aí, que tem um grupo de mais de 300 voluntários que atuam em presídio, em sócio-educativo, em casas de recuperação, em casas onde tem pessoas tratando câncer, em asilos, em abrigo para criança, em internatos, enfim. Aí essa é a homenagem do centro comunitário. Aí o centro comunitário acontece várias atividades, tem o cinema, né? O cinema na favela, Cine Favela, tem aula de serigrafia, aula de fotografia, tem aula de poesia, de hip hop. Então eu tenho um projeto aos domingos que chama Pontapé Inicial, que eu identifiquei que apesar de ter muitos projetos de futebol dentro do morro, os meninos conhecidos como pereba, né, os ruins de bola, não tinha espaço em alguns projetos. Então eu juntei essa molecada e pus eles para chutar a bola. Vocês querem chutar a bola? Então vai chutar a bola. E os meninos, né, por causa de alguma coisa, né, de repente, por causa da obesidade, os meninos ficam de fora de alguns projetos. Então é um projeto que eu fiz de inclusão social, que qualquer um pode ir lá e chutar a bola, entendeu? Então é muito legal porque tem menino de todo canto, de todo jeito, de toda parte. Legal, cara. Legal. E é esse que você estava envolvido antes da pandemia? Esse era um deles, mas fora de serigrafia, envolvido na Rua do Livro e tal. A gente, o que acontece? Como eu rodo muito o morro, aí eu encontro, assim, identifico uma demanda e tento criar alguma coisa, alguma ação, algum projeto para suprir aquela demanda, entendeu? As ideias vêm assim do alto, assim, e às vezes eu nem tenho, tipo assim, nem condições de fazer, mas aí eu sopro no ouvido de alguém, aquela pessoa vai e faz e eu fico feliz, porque o importante é plantar a semente.
Cara, deixa eu te perguntar, como é que nasceu isso em você? Porque você falou que você estava pagando o crediário das Casas Bahia de puxar cana. Como é que isso virou na tua cabeça? E como é que você é um cara que você falou, pô, tem hora que eu acordo, eu não quero participar da coisa, mas eu estou indo participar. Como é que isso virou na tua cabeça? Então, cara, virou a chave, né? A última vez que eu fui preso e tal, e pensando muito, minha mãe sofrendo por minha causa, meus filhos crescendo, me vendo na cadeia, e tem muito a ver com a minha fé também, entendeu? Eu me converti, né, ao cristianismo dentro do presídio, né? E aí eu quero aproveitar aqui e deixar claro que o cristianismo ele é totalmente diferente dessa coisa aí essa moda gospel, essa parada, né? Cristianismo é você amar o próximo a si mesmo, É né? Eu tenho até um questionamento, uma blusa que eu faço muito que está escrito, né, em seu lugar, o que faria Jesus diante das situações que a gente vive hoje, né? Eu não me vejo em outra função a não ser útil ao próximo. E, na verdade, o que acontece? Quando você está ajudando alguém, automaticamente você está se ajudando. Eu costumo dizer que a gente resolve o nosso problema ajudando os outros a resolver os deles. Então, sem demagogia, sem quem me conhece sabe, é sem massagem mesmo. Eu sou uma pessoa que me alimento dessas coisas, entendeu? E aí você estava falando da chave. Como é que essa chave girou, então? Você Então, fez o primeiro foi a posto. Como é que foi assim? Então, foi aí quando eu já saí com a ideia de mudar, né? Eu nunca fui um cara ruim assim e tal. Eu entrei no crime e saí todo arranhado e tal, mas eu sempre fiz, né? Desculpa, eu sempre fui muito ajudado dentro do Morto Papagaio, né? Desde pequeno, eu sempre fui muito ajudado e as pessoas me conhecem, então eu queria mudar. As pessoas me respeitavam o tempo todo, mesmo eu, quando eu estava envolvido na criminalidade, nunca fui uma pessoa sei lá, mas é isso. E aí eu decidi mudar, né? E tive ajuda de pessoas que me deram uma segunda chance de verdade, porque não adianta você falar de segunda chance para uma pessoa se você não vai dar uma segunda chance de verdade. E aí eu digo isso no quesito, tem uma lei aí que as empresas têm que destinar, acho que 5%, ou não sei quantos por cento da vaga, para uma pessoa que saiu do presídio, né? Um regresso. Mas isso Sim. não acontece, porque tem essa lei, mas dentro da empresa tem a lei do antecedentes criminais. Como é que um cara que acabou de sair da cadeia vai conseguir uma ficha limpa, com bons antecedentes? Isso acontece muito quando a padrinha, meu sobrinho ali foi pego ali fazendo uma coisa, você não tem um emprego para ele lá, não. Aí vai. Fora isso, o cara sai da cadeia, ele tem que se virar mesmo, senão ele acaba voltando. E é desse jeito que você se vira. É desse jeito que eu me viro, né? Eu comecei fazendo as atividades pelo Fica Vivo, e aí fui abraçando as oportunidades, porque também tem o outro lado. Se você recebeu uma segunda chance, você tem que aproveitar, né? E as oportunidades elas existem para todos, para o rico e para o pobre. Só que a ponte do rico já está pronta, né? É uma ponte de metal sólido, né? A ponte do pobre é de madeira e toda espedaçada. E tem que construir nessa ponte. É muito obstáculo, né? Muito obstáculo, muitas dificuldades. Ele tem que conciliar emprego com estudo, com casa. Então, a gente tem que ser muito forte. Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas para a gente chegar lá, a gente tem que mostrar o nosso valor. E você é arte educador do consultório de rua de BH, não é isso? Sim, eu sou arte educador no Consultório de Rua, Centro-Sul, BH. Um abraço aí para a galera do Consultório de Rua, O, das o que é? equipes todas. Vai, pode ir falando. Um abraço para todo o pessoal da equipe. Acabei de sair de uma reunião de equipe agora para estar aqui. Foi muito legal. O que é ser arte educador, cara? Cara, ser arte educador, Na eu acho rua. uma coisa na rua.
Até então eu sempre trabalhava dentro espaço fechado. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana, porque você, arte educador, professor de rua, né? Na rua, o que acontece? Você tem que ter um coringa, uma carta na manga. Porque você propõe uma oficina, você pensa em uma oficina, mas aí, de repente, você chega no campo e a oficina tem um desdobramento diferente, ou a oficina não acontece, ou não é aquela oficina que você quis propor que vai dar certo. Então, você tem que ter um jogo de cintura, né? E sem falar que tem os territórios, então você tem que estudar bem os territórios para você atuar. E a arte e a educação, principalmente na rua, é uma forma, né, de dar liberdade para o sujeito que está ali, né, praticamente invisível. A gente tem feito várias ações, inclusive de audiovisual, com a população em situação de rua, com esse objetivo mesmo de mostrar que ali tem um ser humano, né? Que são pessoas igual a nós, né, indiferente da situação, que merece respeito. Né? A gente não olha ali o que a pessoa fez ou deixou de fazer para estar ali, a gente olha que ali tem um ser humano. E é curioso você falar de oficina, porque quase que não chega a ser uma oficina, né? Quando você fala justamente isso, né? Que você às vezes está lá para propor alguma coisa e aquela coisa é completamente modificada na rua, né? Sim, e o objetivo das oficinas, das atividades, é promover a arte, né, na medida do possível, mas também de criar um vínculo ali com as pessoas, para que os outros técnicos também possam chegar e ter como trabalhar. Na verdade, as oficinas, né, na maioria das vezes, elas são pensadas em conjunto com a equipe e todo mundo atua, né? Todo mundo atua e isso faz com que as coisas aconteçam, né? E o pessoal está perguntando aqui é, qual que é seu maior desafio como educador de rua, Júlio? O Thiago está perguntando. O maior desafio é o sistema. O maior desafio é o Em que sistema. Por exemplo, se você vai propor uma oficina, você quer, por exemplo, um passeio com os meninos sempre pedem cinema. Aí, mano, como é que você vai levar os meninos, né? Cada um no seu estilo, no seu jeito, no cinema, tipo no Pátio Savassi, né? Quem conhece Belo Horizonte sabe onde é que fica o Pátio Savassi. Zona Sul de Belo Horizonte, só Granfino. Aí você entra lá com aquela molecada, uns descalços, outros de boné e tal. E aí, o pessoal fica de olho, o segurança fica olhando. Se você vai fazer uma oficina que precisa de pôr um som na rua, rapidinho lombra, mas se é um público de playboy, eles podem fazer a bagunça que for, que ainda a polícia acaba vigiando eles. É desse naipe. O desafio e, é o sistema. e isso no teu trabalho no dia a dia na rua, você enfrenta isso toda vez? Olha, eu não digo toda vez, porque o consultório de rua aqui em BH, ele tem sido reconhecido, né? Sim. Mas, às vezes, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? A gente enfrenta algumas dificuldades nesse sentido mesmo de ter que dar explicação do que a gente está fazendo ali com uma galera de adolescentes que para a polícia e para os comerciantes locais são marginais. Vocês trabalham muito com adolescente e criança na rua? A região Centro-Sul atende mais adolescentes e crianças, né? Mas o público do consultório de rua é um público geral. Sim. Mas as tuas oficinas já Idosos, são mais pensadas para criança e adolescente? Quando está no consultório? no, no meu caso, sim. A gente propõe mais as oficinas para crianças, para adolescentes, no meu caso, porque a Centro-Sul tem muito adolescentes, né? E E tem aí, também o Centro Pop Miguelin, né, que é um centro pop para adolescentes. A gente tem uma parceria muito bacana com esse equipamento.
E aí é o que você está falando, né? Quando junta muita criança e adolescente, a polícia logo chega para atrapalhar. Às vezes a gente chega e a polícia já está lá. Volto esperando. Não, já dando geral nos meninos, né? A gente chega e aí aproxima, fica vendo o que está acontecendo, se está havendo alguma. Já está havendo uma violação, né? Mas, enfim, a gente vê se como é que funciona porque a gente dá o grito. Entendi. A Tâmara está perguntando para você o que, que seria saúde para você, e aí eu já complemento, o que, que seria a rua para você também? Que seria o quê? Saúde e o que, que seria a rua para você? Cara, saúde é um bem precioso, né? Saúde, ela acompanha a vida. Então, se você consegue fazer com que as pessoas em situação de rua, de extrema vulnerabilidade social, tenham acesso à saúde, porque é um direito delas, você está fazendo a sua parte. O consultório de rua é a ponte entre a população em situação de rua e os equipamentos. Porque quando a gente chega com o usuário do equipamento, a gente faz o possível e impossível para que ele seja respeitado e para que ele tenha o mesmo tratamento que qualquer pessoa pode ter, porque ele também é uma pessoa, ele é um ser humano como outro qualquer. E a rua, para mim, cara, a rua, para mim, é muita treta, né? É muita treta porque só um minuto, vou ver se eu acho um poema aqui que fala sobre a rua. Falou? Só um minuto. Até mais de um minuto. Espera aí. Oi? Até mais de um minuto. Entendi. Espera aí. Mas acho que tá fácil aqui, só um minuto. Tem dois poemas aqui que eu fiz, né? Que são relatos e são acontecimentos que a gente vê na rua. Pode mandar? Pode mandar. O primeiro chama A Rua Como Você Nunca Viu. Caminhando contra o tempo, sem teto, sem documento, ele segue seu destino, com fome, às vezes com frio, em grupo ou sozinho, até que, de repente, troca com a gente no caminho, às vezes chorando, às vezes sorrindo, com a sua história, nem sempre, tem hora. Então, o que você manda, anota as demandas, na escuta da atenção, um abraço forte, um aperto de mão, talvez era só por tudo que ele queria, uma palavra amiga, a sua, a minha. Essa é a nossa rotina, dia a dia, na rua, na esquina, na cena. Só quem tem a senha. Alentos, lamentos, tormentos, aconselhamentos, encaminhamentos, acolhimentos, procedimentos e também agradecimentos. A ideia é amenizar o sofrimento, reduzir o dano, bolar junto um plano e mostrar para a sociedade que ali tem sim um ser humano, que indiferente do sexo, idade ou cor, essa pessoa tem lá o seu valor. E o consultório de rua está ali para fazer isso com orgulho e amor. Somos a voz dos excluídos, daqueles quase esquecidos, e a nossa luta para que eles tenham seus direitos garantidos. Esse é um. Que legal, cara. Nossa, que legal. O outro é A Rua Como Você Nunca Viu 2. É uma rua muito agitada, é o meu teto na madrugada. Todos podem entrar nela, então, porque minha casa também é o chão. Todos podem pegá-la às vezes, pois de papelão são as paredes. Todos podem chegar ou sair, só não pode a força me tirar daqui. Essa é a minha casa o tempo inteiro, nas ruas do centro do Horizonte Belo. Essa é a rua. Cara, que legal. Que legal. Já tem gente aqui pedindo até o poema para depois você mandar. Você pode. Depois eu pergunto o que o Thiago está perguntando. Que legal. Pô, você é poeta também, então. Cara, então, eu aprendi a ser poeta na cadeia. Como é que foi isso? Eu sempre gostei de escrever e na cadeia eu tive muito tempo para escrever e para ler, né?
Ah, E aí, algumas pessoas, eu comecei também desenho, então eu comecei a desenhar, tinha umas namoradinhas na rua, comecei a desenhar e mandar carta para elas. Aí o pessoal viu e queria as cartas e tal, desenhada daquele tipo. E aí algumas pessoas dentro da cadeia que não sabiam ler e nem escrever me pediam para ler a carta para eles, né? Parece história de filme, né? Porque eu já até vi algo parecido. E aí eu lia a carta para essas pessoas e respondia, né, as cartas deles. E aí isso me ajudou muito dentro do presídio, porque eu fiz muita amizade também, né? Cheguei cruzão na cadeia, fiz muita amizade, e a partir dessa atividade que eu comecei a desenvolver lá com o pessoal. Fiquei preso com um cara também que era 71, o único 71 que eu vi preso na vida foi ele. E ele estava fazendo curso para advogado, e aí ele me mostrou o Código Penal, eu comecei a ler aquele trem, e consegui, inclusive, alguns benefícios para mim e para alguns presos lá, mandando esse ofício de próprio punho, né? Até hoje ainda eu já mandei uns 4 depois que eu saí com o pessoal. Então eu procurei dentro do presídio aprender algumas coisas que pudessem ser úteis para mim. cara, E aí eu comecei a escrever poesias, né? bem ou mal, Principalmente hip hop. você já fazia oficina dentro do presídio. Sim. Era o meu passatempo, né? Era meu passatempo. Era escrever e ler. Li para chuchu, tá aí, tem de livro aí atrás aí. Então, Isso aí como é que fala? Herança, né? Que eu gostava, passei a ler muito dentro da cadeia, né? o que Antes não lia muito. você gosta de ler, cara? Oi, O que você curte ler? cara, eu curto ler biografia. É mesmo? Curto muito ler biografia, eu gosto demais de ler. Ali o que mais tem ali é biografia. Qual que foi Bill o Gates, é, Martin Luther King, Obama, tem várias biografias ali. e tem alguma que tenha te marcado mais assim, que você falou, porra, essa vida é foda. Cara, olha, posso falar para você? Ué, A biografia que me marcou e me marca até hoje é a de Jesus. é mesmo? Essa é uma. É, Jesus foi um líder, né? Sim, sim, Jesus enfrentou o sistema, sim. os poderosos, né? Jesus fez com que as prostitutas tivessem voz e vez. Jesus fez com que os mendigos sentassem nas primeiras cadeiras. Então, é isso. É desse Jesus que eu estou falando. Sim, É do que eles andam pregando na cruz aí, não. sim. E vamos voltar ali no consultório, a tua equipe lá, a equipe que você trabalha, quantas pessoas são, quem são, o que, que elas fazem? Aproveita para mandar um abraço Então, para todo mundo. cada equipe é composta por 6 profissionais, né? Tem um arte educador, que sou eu. Na minha equipe, vou falar da minha equipe, mas todas as equipes têm 6 profissionais. Tem o redutor de danos, no nosso caso, da Centro-Sul é o Breno. Tem assistente social, né? Que são 2 assistentes sociais, a Luciana e a Júnia. Tem a Rita, que é a psicóloga, que é a Rita, né? Tem a enfermeira recém-chegada, a caçulinha, a Daniele, e tem o motorista, que é o Carlinhos, né? Então, toda a equipe tem 6 profissionais, 5 técnicos e o motorista. E a gente tem uma van que circula nas regionais, né? E E a como, van tem alguns equipamentos. e como é que está o trabalho de vocês agora nesse tempo de pandemia? Como é que está sendo? Como é que a equipe está trabalhando? Como é que vocês estão se protegendo? Como é que está sendo chegar na rua também? A gente vem ouvindo muitas pessoas estão falando que há um certo estranhamento de quem está na rua quando vocês chegam equipados. Você tem percebido isso também? Como é que está sendo agora a rua? Se pudesse ter uma parte 3 do seu poema falando de agora, o que seria agora? Cara, a rua
tá vazia assim de movimento, né? Mas a população em situação de rua continua lá. Eles mudaram, alguns mudaram de lugar porque eles ficavam nas áreas que tinha mais movimento e alimentação, então agora eles migraram para alguns lugares que estão distribuindo sopão, essas coisas. Mas eles continuam lá, a maioria continua lá. Então, nesse período de pandemia, a gente recebeu algumas recomendações da saúde, então a equipe está revezando em campo, a gente é obrigado, né, a usar o capote, os equipamentos de segurança, e a gente vai a campo sim. E aí, se, né, por exemplo, a recomendação agora é que todo caso, que toda pessoa que esteja com sintomas gripais é um caso suspeito. Então, a gente encaminha para o centro de saúde, ou então, dependendo do caso, para a UPA. A gente oferece também a máscara para o usuário, né, que está com alguns sintomas e dá as devidas orientações. E, por exemplo, as atividades, né, que oficinas, nos equipamentos no geral, elas são suspensas por 60 dias ou até segunda ordem. E o que o pessoal na rua relata para vocês, Júlio? É muito medo ou o pessoal não está com medo? Como é que está a atenção do pessoal na rua? Das crianças que vocês têm contato, dos adolescentes também? Então, cara, alguns estão com medo, outros preocupados, mas outros não, porque né, eles dizem que já estão protegidos e que isso não pega neles e tal, mas a gente sabe que é complicado, porque são pessoas que estão, né, em situação de vulnerabilidade social e esse vírus não escolhe classe, né? Então, eu volto a dizer que eu acho que em BH ainda a gente não viu uma coisa tão séria, claro que já está séria, mas não viu igual está nos outros estados, porque as medidas que foram tomadas foram acertadas, né? Porque o pessoal aí, né, os governantes viram que eles aprenderam com os erros dos outros lá, né? A gente criticando e tudo, mas eu não critico não, porque o isolamento social, por mais frouxo que ele tenha sido, ele tem evitado muita tragédia. Sim, e parece que Belo Horizonte é uma cidade que de certa maneira, tem feito um isolamento, ou pelo menos tem pedido à população que faça um isolamento mais rígido do que nas outras cidades, né? Sim, o prefeito tem ideia de reabrir algumas coisas, mas eu não sei como é que vai ser. Mas em Belo Horizonte a coisa tem sido muito séria, o prefeito tem levado muito a sério isso. A população de rua aí tem sido acolhida em algum lugar, em algum espaço público, em algum equipamento público? Tem alguns lugares que estão Sim, em hotel. Como é que está isso aí em Belo Horizonte? então, para as pessoas que são identificadas com algum tipo de sintoma, aqui tem o SESC, né? Que são 260, até anotei aqui para não perder, né? 260 quartos, né? Com banheiro, né? Tipo uma espécie de uma suíte, né? E tem capacidade até para 300 pessoas, né? Funciona 24 horas e aí essas pessoas vão para lá, né? Mas também tem o abrigo, os albergue, o centro pop, né? E o acolhimento temporário da pousada, né? Na área de risco, tem a abordagem social também que atua, só que alguns serviços eles funcionam em caráter remoto, né? A pastoral de rua também agora também está acolhendo a população em situação de rua, principalmente os idosos, em pousadas. E aí tem gente que vai e tem gente que não vai. Tem gente que escolhe continuar na rua. Aí é um desejo do sujeito, né? Tem gente que vai e tem gente que não vai. O Tiago está perguntando isso. Na sua opinião, como é que deve ser conduzido quando se trata de pessoas em situação de rua?
Então, não é um acolhimento obrigatório, mas é uma. Não, não. Então, o consultório de rua ele não trabalha de forma dessa maneira. O consultório de rua trabalha na criação de vínculo e com desejo do sujeito, Sim, né? Nada de compulsório, essas coisas. sim. E vem cá, você falou lá atrás que vocês estavam trabalhando com oficina de audiovisual. Como é que era isso com relação à estação de rua? Porque isso é algo que a gente trabalha aqui também, e isso para a gente Cara, isso é um instrumento muito potente. foi muito potente. Eu vou te contar o desdobramento de uma oficina que a gente fez, inclusive virou o nome, né? A Rua Como Você Nunca Viu. Por que a Rua Como Você Nunca Viu? A gente passa o dia a dia no centro de Belo Horizonte e tão atarefado, pensando nisso e naquilo, que a gente nem presta atenção na cidade, e muito menos nos moradores, na população em situação de rua. Qual que foi a ideia? A gente juntou com os adolescentes, eu consegui umas máquinas de fotografia, e aí eles saíram pela cidade tirando fotos. E o engraçado é que a maioria falou, não, tem que ir alguém com nós, porque se nós tiver com essa câmera aqui, a polícia vê, vai levar nós presos, achar que nós roubou. E é de fato. E aí eles foram, tiraram foto, a gente revelou essas fotos foram expostas no centro, no CRJ, que é o Centro da Referência de Juventude aqui de Belo Horizonte, na Praça da Estação, e aí repercutiu demais a conta, foi muito legal, porque eles foram protagonistas da própria história. Eles participaram do dia da estreia da cara, fugiu aqui da exposição, né? Eles participaram, tiveram voz, falaram das fotografias, ficaram felizes para Chuchu de ver as fotografias lá. E aí essa fotografia, essa exposição, até hoje ela roda nos equipamentos, né? Então foi muito bacana. E aí surgiu também, fizemos um vídeo que também é baseado na oficina Rua Como Você Nunca Viu. E Vídeo eu aí lembro. isso, um documentário, né? Um mini documentário. E aí, do nada, apareceu uma oportunidade de a gente entrar num concurso, um edital. Entramos. E aí ficamos entre os 15. Olha E só, aí depois ficamos entre os 5. E olha, aí fomos para o Rio. Fomos para o Rio, né? Festejar o quinto lugar. Fomos lá para o Rio festejar o quinto lugar. Aí você e, chegando lá. Oi? você e todos os autores. Não, foi eu, o redutor de danos e 3 autores, porque a gente não encontrou os outros, Olha né? só. Senão ia todo mundo. Mas aí o que acontece? Aí chegando lá, nós fomos lá para comemorar o quinto lugar, né? Aí o quinto lugar não era nós. O quarto lugar também não era nós. O terceiro lugar também não era nós. O segundo lugar também não era nós. E aí eu não acreditei quando falou que a gente tinha ficado em primeiro lugar. A gente ficou em primeiro lugar. E olha que, por exemplo, o segundo e o terceiro lugar, o documentário foi produzido por alunos de audiovisual de faculdade. E o que aconteceu de diferente no nosso documentário é que não foi nós que fizemos. A gente deu a ferramenta para os adolescentes. Eles que fizeram, eles que foram protagonistas da própria história. Então, nesse quesito, a gente tirou 10. E isso foi o que nos deu direito ao primeiro lugar. Que legal, cara. Que legal. Foi muito bacana. Audiovisual tem essa potência de você recuperar o espaço de escuta e o espaço de fala, né, cara? Sim. Por exemplo, tem um projeto aqui da minha amiga Joana que chama Filme de Rua. Direto o pessoal está aí fazendo documentários e a galera gosta, os adolescentes principalmente gostam. Eles querem mostrar, eles querem falar de alguma forma, então eles encontram no audiovisual essa oportunidade. Sim, e essas oportunidades agora, nesse momento, elas ganham cada vez mais força, né? Eu estava falando aí do cartaz que vocês pregam aí, a maneira como você faz o rap que vocês passam na caixa de som. Não adianta vir você falar na televisão, colocar essa comunicação mais cara a cara, ela ganha uma força cada vez maior, né? O audiovisual é assim, o cartaz é assim, né? A música é assim.
Sim, o audiovisual, o cartaz, a música, a arte, né? A arte visual, ela fala sem dizer muita coisa, né? Ela fala muito sem dizer, às vezes, nada. No caso Sim. dos cartazes mesmo, a pessoa de longe vê um cartaz amarelão com umas escritas vermelhas, fala, opa, Você não e o tem. desenho da favela embaixo, cara, eu não tenho aqui. A gente já pegou tudo. Depois você manda uma foto para mim, que aí depois a gente posta. Depois eu te mando a foto, eu te mando o rap também. Manda, 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 manda. O que acontece é interessante, né? Isso a gente fica feliz porque as nossas ações, né, que a gente tem feito, principalmente dentro da comunidade, tem chamado a atenção não só da mídia, mas também de outras comunidades que têm nos procurado e pedindo, né, para que a gente também ajude eles. E isso é muito bacana, né, porque mostra que as pessoas estão preocupadas e a gente está no caminho certo. Sim, sim. E esse caminho dessa comunicação mais simples hoje em dia é o caminho onde atinge as pessoas realmente. Né? É como você falou, não é uma questão de saber mais ou de saber menos, mas é uma questão de você poder prestar atenção naquilo que está sendo dito, né? Sim, da maneira que a pessoa costuma ouvir no dia a dia, você está entendendo? Não adianta você vir e fazer uma coisa muito robotizada. Tem que ser uma coisa mais dinâmica e que dá mais vazão, né? Júlio, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Espera aí. O Lucas está te mandando um abraço, a Maria de Fátima, a Maria Luísa, Tâmara, Um o Tiago, a abraço. Rita, a Júnia. Ah, a galera do consultório, esses nomes aí, se não me engano, hein? Tudo do teu povo, é tudo do teu povo. Cara, eu queria te agradecer demais pelo teu tempo. Eu acho que a gente tinha mais para conversar, mas hoje já é sexta-feira. A gente podia, até queria ver isso com você, da gente continuar essa conversa mais para frente, até para colher as suas opiniões depois, né? O que você tem vivido mais para frente. Então, a gente já poderia deixar marcado isso. Se você tiver mais alguma coisa para falar, manda aí para a gente. Cara, eu tenho uma coisa para falar aqui, né? Então, eu queria aqui aproveitar essa oportunidade e prestar uma homenagem aqui à nossa coordenadora, né, que foi recentemente, Daniela Vassalo, né, uma Daniele, guerreira. eu a conheci de conversa pelo WhatsApp. Uma vez a gente ia para aí, ela nos ofereceu até a casa dela. E manda aí, conversa, fale aí para ela, porque a gente também está de ouvido. Pois é uma pessoa de um coração enorme, né, que nos deixou, e eu aprendi muito com a Dani, né, a Dani é uma pessoa que deixava a gente ali à vontade para a gente tomar as nossas decisões, mas com sabedoria. Então, eu queria só dizer aqui, né, que sou muito grato por tudo que ela me ensinou, né, e vamos seguir firme aí, lutando a luta que ela sempre lutou. Daniel Vassalo presente. Presente. É o que a Rita Espíndola acabou de escrever, Daniele Vassalo Pente. E do contato que a gente teve com ela, mesmo virtualmente, a gente viu que era uma pessoa de coração enorme. Mesmo. Tinha um espaço para nos receber que foi assim, impressionante. Isso mesmo. Te agradecer, cara, agradecer pelo seu tempo, agradecer pelas suas palavras. Né? A gente ainda vai conversar, porque a gente aqui do Observa em Brasília, a gente também está num corre de produzir material audiovisual. De repente, a gente pode ajudar na produção de vocês aí também. A gente pode começar a trocar algumas coisas para produzir junto. Muito legal te ouvir, Sim, muito com legal mesmo, certeza. cara. Muito legal saber da tua história, saber do teu corre. E a gente marca para conversar mais depois. Tranquilo, estou à disposição.
Muito legal te conhecer, valeu demais. Um abração para ti aí. Diga mesmo, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Se fique cuida, com Deus, todo mundo. cuida dos seus e que a gente vai se cuidando. Digo mesmo. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.